Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona JSF. Nessa aula nós vamos falar sobre o ciclo de vida do JSF. Apesar de não envolver código, essa é uma das coisas mais importantes que você deve saber quando estiver desenvolvendo aplicações de JSF, porque você entender o comportamento de cada uma das fases que nós temos vai ajudar você a prevenir ou até mesmo corrigir bugs que você não faz ideia do porquê está acontecendo. Então, no JSF, quando uma página é renderizada, quando nós acessamos uma página, tudo isso daqui acontece. Nós temos aqui 6 fases, e essas 6 fases aqui, elas fazem parte do ciclo de vida do JSF. Então, todas as vezes que você faz uma requisição, seja ela uma nova requisição, uma requisição Ajax, uma requisição que você está fazendo na mesma página, um submit de um form, essas fases aqui elas vão ser executadas. O que significa cada uma dessas fases? Bom, conforme eu vou explicando para vocês, vou falando o que cada uma delas faz, mas antes nós precisamos imaginar dois cenários. O primeiro cenário é quando nós temos uma nova requisição. Então, por exemplo, quando o usuário ele chega bonitinho lá na nossa página, ele abre pela primeira vez na nossa página, esse cara aqui é uma nova requisição. O que o JSF ele vai fazer? Na verdade, eu fiz isso aqui bem melhor, tá aqui. Quando você tem uma nova requisição, esse Restore View é a primeira fase e é ela que vai ser executada. Nesse Restore View, ele vai verificar se a requisição é uma nova requisição ou se essa requisição ela já foi feita. Então imagina, às vezes você está em uma página, quando você acessa a página pela primeira vez, significa que aquela página ela é nova, ou seja, não existe aquela view. Nós chamamos de view a página JSF. Por quê? Porque aquela view ela é composta de componentes, o que nós chamamos de árvores de componente. Então, nós podemos dizer lá que você vai ter uma árvore com diversos valores. Então, cada input button que você tem, cada UI input test que você tem, faz parte de uma árvore de componentes. Então, todos eles estão ligados de alguma forma naquela árvore. Essas árvores aqui são os componentes, lembre-se. Input test, command button, um drop down list e assim por diante. Então, quando ele chega aqui uma nova requisição, nenhum desses componentes aqui eles existem. E como eles não existem, o que você tem que fazer? Você tem que apenas criar esses componentes, vincular eles ao que já temos lá no nosso bin, o value em cada uma das propriedades, e exibir a página para o nosso cliente. Nesse caso, quando você tem uma nova requisição, nenhum desses métodos aqui, dessas fases, serão executadas. Ele vai pular diretamente para o render response. Então, quando você tem uma nova requisição, ele vai entrar nesse método restore view, ele vai ver que não existe uma view, que nunca foi construída aquela árvore de componentes, e vai passar diretamente para esse render response, e esse render response vai mandar diretamente para o nosso cliente, o nosso computadorzinho lá. Então, esse é o caso mais feliz, esse é o melhor caso que tem, porque ele é mais simples. Abriu a página, exibe lá os valores, constrói a view, e exibe os valores lá no render response para o cliente. Então, nesse render response é que o bin ele é construído. O bin é construído, essa árvore de componentes aqui, que nós chamamos, que na verdade o nome correto dela é UI View Root. Então, essa árvore de componentes ela é criada. Se você tiver algum valor lá declarado inicialmente nos atributos lá, por exemplo, imagine que você tem um atributo nome e sobrenome. Então, você tem dois inputs. Imagine que esse é o input nome, esse daqui é o input sobrenome. Então, quando você criar nesse render response, se tiver um valor já definido, ele vai chamar o get desses dois, nome e sobrenome, e vai exibir já ele com os valores. Então, é nessa fase render response onde tudo vai ser criado. Agora, e quando nós não temos uma nova requisição? Bom, quando nós não temos uma nova requisição é que as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Deixa eu então copiar essa galera toda aqui, criar uma nova seção. Tá, então imagine que você tem
uma requisição que já existe. Imagine que você já entrou lá na página, a página já existe e você está fazendo um submit. Então imagine que você está fazendo uma submissão de um formulário. A primeira fase que nós vamos entrar é essa fase que nós já estamos aqui, que é o Restore View. Então, lembre-se, primeira requisição, Restore View, Render Response. Se você já existir e estiver fazendo o Submit, nós vamos entrar no Restore View. Esse Restore View vai verificar e ver que já existe aquela árvore de componente. Então, essa árvore de componente aqui que nós criamos, eu vou copiar ela, já existe. Então, o Restore View vai falar, olha, já existe a árvore de componentes. Então, o que eu tenho que fazer? Apply Request Value. O que é esse Apply Request Value? Ele vai fazer. O JSF ele vai pegar todos os valores que você tem lá no seu componente como request parameter, um parâmetro da request. E ele vai passar para a próxima fase, que é Process Validation. Então, no Restore View, ele vai ter os valores do view. Lá no seu Apply Request Value, ele vai pegar todos os parâmetros que você tem lá nos seus componentes e vai passar para a fase de validação. Nessa fase de validação, vamos fazer a setinha aqui. Todos os valores, todos os componentes que tiverem um conversor, um validator ou um conversor ou qualquer outra validação que nós ainda vamos ver como fazer, vai ser executada. Então, por exemplo, no JSF nós trabalhamos sempre com objeto. Então, imagine que você tem um drop-down e nesse drop-down você está exibindo uma lista de estudantes, só que em vez de você estar trabalhando com estudantes, você está trabalhando com um objeto, uma string de estudantes, você está trabalhando com objetos de estudantes. Então você mostra lá o nome do estudante, só que na hora que você exibir, você passar esse valor para o BIM, você não quer o nome do estudante, você quer o objeto estudante. Por quê? Porque você está trabalhando com uma lista de estudantes aqui. E nessa validação ele tem que fazer essa conversão aqui do valor de string para um objeto para receber no BIM. E é nesse Process Validation aqui que isso vai acontecer. Então, depois que ele pegou todos os valores lá como parâmetro, porque na verdade aqui o parâmetro vai ser o que nós vamos definir, que vamos passar no Apply Request, seja lá um nome ou seja um ID, e ele vai passar aqui para o Process Validation que vai fazer todas essas validações. E o que acontece em caso dessa conversão falhar? Esse Process Validation ele vai adicionar uma mensagem, lembra aquelas mensagens de erro que nós estávamos colocando? Ele vai adicionar essa mensagem lá numa fila e ele vai passar diretamente aqui para o Render Response. E quando esse Render Response for gerar a view novamente, ele vai gerar a view, só que agora ele vai ter aquelas mensagens de erro. Ok? Então, digamos que tudo aconteceu certo, nós vamos passar para a fase Update Model. Então lembre-se, quando nós estávamos exibindo pela primeira vez, o Render Response ele utilizou o GET para pegar. Nesse Update Model, fazer a setinha aqui, nós vamos chamar todos os valores que nós temos lá no nosso BIM, como por exemplo o nome ou sobrenome, e vamos setar os valores que nós temos daqui. Então na verdade isso aqui está errado. Volta. Quem disse que volta? Porque não é aqui. Vamos fazer um outro shape aqui. Vamos usar esse cara. Vamos imaginar que ele é o nosso BIM. Então, o que vai acontecer com esses componentes aqui? Esse Update Model vai pegar esses componentes e vai fazer um set diretamente lá no nosso BIM. Então, tanto esse aqui como esse e todos os outros que tiverem. Por quê? Porque já passou pela fase do processamento aqui da validação. E nesse processamento da validação tudo já aconteceu bem. Então é por isso que você está nessa fase do Update Model colocando os valores dentro do BIM. E a próxima fase não é Update Model, é Invoke Application. Tanto aqui como aqui.
invoke application. Invoke application é a fase aonde o formulário ele é realmente submetido. Então, como assim submetido? Quando você passou da fase de validação, você fez o update no model, esse invoke application ele vai chamar o método diretamente lá no nosso bin. Ou seja, para você executar o método no bin, você precisa ter os valores. E esses valores, eles são feitos aqui, eles são colocados aqui no nosso update model. Então, quando você chega na fase invoke application, você está executando lá o action listener. E você tem duas opções. Quando você retorna um void, você está utilizando o action listener, você vai renderizar essa resposta. E você renderizando essa resposta, você vai ter os seus valores lá, já na tela, lá na view, totalmente atualizados. Então a árvore de componentes ela vai estar completamente atualizada. Agora, o que acontece quando você retorna um action? Lembre que quando você está retornando uma string, você utiliza um action e na verdade você está passando por uma outra view. Então, como você está passando por uma outra view, o que vai acontecer? Você vai começar novamente uma nova fase, começando do restore, como é uma primeira requisição, passando em seguida para o render response. Então isso acontece por quê? Porque você retornou uma string na execução do método e lá no seu command button, ou seja lá onde for, você utiliza um action e não um action listener. Então, na nova requisição, ele vai passar aqui para um restore view de uma outra página. Então imagine isso daqui que é página 1.xhtml e ele retornou para página 2.xhtml. Então, é isso que acontece normalmente. O problema é que nós temos ainda mais 3 casos. Existe um componente que nós utilizamos no JSF que tem o seguinte nome. Que é o immediate. Então, quando nós temos aqui esse immediate igual a true, nós podemos utilizar esse cara em 2 lugares. Ou nos UI components do tipo input, no input text, ou nós podemos utilizar ele num command button, ou até mesmo utilizar ele em ambos, no command button e no input test. E esse cara aqui, ele mexe um pouco com o ciclo de vida do JSF. Então, deixa eu copiar todo esse cara aqui novamente. Vamos lá para ver o que acontece. Então, quando você utiliza o immediate igual a true em um componente do tipo input, para ser mais preciso, UI input, ao invés da validação daquele componente ser feita na fase process validation, ela vai ser feita na fase apply request. Então, esse immediate aqui, esse comando imediato igual a true, ele vai fazer as validações acontecerem antes, uma fase antes do que elas deveriam acontecer. Então esse process validation ele vai validar todos os componentes que não têm o immediate igual a true e eles têm algum tipo de conversão para serem feitas. Quando você utiliza immediate igual a true, você vai utilizar aqui nesse apply request value. Então, por exemplo, imagine que você tem lá 10 inputs e no primeiro você colocou o immediate igual a true e você tem outras validações para fazer lá nos outros 9. Como você utilizou immediate igual a true, esse valor aqui vai falar, olha, esse input ele precisa ser validado primeiro na fase de apply request value. E
Caso tenha algum problema nesse valor aqui, desse immediate igual a true, ele não vai processar os outros componentes que não tem o immediate igual a true. Ele vai passar diretamente para a página render response com uma mensagem de erro que ele adicionou lá no faces context. Então essas mensagens de erros elas são sempre adicionadas no faces context. Então isso, por exemplo, vai evitar você de fazer a validação dos outros 9 componentes. Então isso é o immediate igual a true no UI input. E qual é a outra opção que você tem? Então, Ctrl C, Ctrl V. É utilizar no UI command. Quando você utiliza um command button e você coloca UI ou immediate igual a true nesse command button, você está falando para fazer as validações diretamente nesse apply request. Ou seja, se você colocar o immediate igual a true somente no botão e não no nosso UI input, você vai pular todas essas outras fases e ir diretamente para o render response. Então nós já fizemos isso no curso. Nós pulamos todas as validações dos nossos componentes utilizando immediate igual a true no tipo UI command. Então qualquer coisa que for fazer, executar um action listener, você utilizar immediate igual a true, ele vai pular o resto das fases. Então o immediate igual a true ele é muito interessante quando você está querendo voltar uma tela. Você utilizar o comando back ou cancel, você quer voltar para uma tela anterior, só que você não quer validar. Por quê? Porque se você tiver validações lá nos seus inputs e você clicar em um action para voltar, para trocar de página, ele vai fazer o restore da view e ele vai fazer todos esses passos aqui. E quando chegar no process validation, lá, se por exemplo você colocou um input que é required, ele não vai deixar você sair daquela tela. Então, immediate igual a true, ele vai ser validado aqui no apply request value e vai pular todas essas outras fases e voltando diretamente lá para uma nova requisição de uma página diferente. Agora, o que acontece quando nós temos immediate igual a true tanto no UI input e no command button? A resposta é muito simples. Ambos são validados. Só que a diferença é quando você utiliza immediate true para qualquer tipo de componente que seja do tipo UI command, todos os componentes do tipo UI input que não possuem immediate igual a true, eles serão completamente ignorados. Ou seja, nem o get, nem o set, nenhum tipo de ação será feita com eles. Então, por exemplo, se você tem uma conversão feita aqui nesse UI input com immediate igual a true e você você colocou lá no UI command, um retorno de uma string para uma nova página. O que vai acontecer é que esse valor aqui ele vai ser validado, só que como você está retornando para uma outra página, lembre-se, todas essas outras fases aqui serão ignoradas juntamente com a sua mensagem. Então, por mais que falhe aqui no immediate igual a true desse UI input, o immediate do UI command, se você estiver retornando uma outra página, vai fazer a execução daquele formulário. Então, quando você utiliza immediate, o que você precisa saber é que, ao invés de você fazer as coisas no process validation, você vai fazer no apply request value. Se você estiver utilizando UI input, você vai fazer essa validação aqui, mas mesmo assim você ainda vai utilizar o resto das fases. Agora, se você utilizar no UI command, tudo que tiver que acontecer nessas outras fases aqui vai acontecer na fase apply request value. Então, eu acho que é só isso. Parece um pouco complicado, leva um pouquinho de tempo para entender, mas de uma vez que você entende isso aqui, sua vida desenvolvendo em JCF vai ficar muito mais fácil. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!